Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. O assunto é exceções, né, e controle de erros. O que acontece? De acordo com o programa natural, essa é a última aula de AEDS de 2020. Deveria ser a última aula de AEDS de 2020. Só que eu acho o assunto exceções muito importante para poder ser tratado tão no final, sabe? A gente fica fazendo as coisas, esperando que vá dar sempre certo, 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 mas não é assim que funciona na maior parte dos casos, né? Então, é importante que a gente comece a tratar as exceções o, o mais rápido possível, sabe? E o que acontece? Como vocês já têm visto em C, e eu estou fazendo em C Sharp, também estou fazendo em Java, eu já começo o tratamento de erros em C há muito tempo. Então, o código que vocês têm visto que eu faço sempre tem lá um erro T, uma coisa desse tipo, sabe? Então, eu acho extremamente importante. E aí, o seguinte, eu fiz um vídeo ontem, eu não sei se todo mundo assistiu, provavelmente não, porque, na verdade, eu tenho certeza que não, né? Porque a quantidade de visualizações não tem um por aluno, a menos que vocês estejam assistindo de maneira colaborativa. Mas o que acontece? No vídeo lá, eu mostro o código em C e mostro também a questão de exceções em C Sharp e em Java. Tá? Deixa eu só ver o comentário aqui. Seria tipo quando eu, pelo menos, dou. Isso, exatamente, erro pilha vazia. Esse erro pilha vazia que em si a gente tem que retornar o erro, porque não existe esse conceito de exceção, em C Sharp e em Java não, sabe? A gente tem uma coisa específica chamada exceções, feito para a gente separar o código do que a gente espera de funcionamento sem erro, então sem exceções, e uma parte do código a gente coloca o tratamento das exceções. Então é o seguinte, olha, eu espero que maior parte do tempo vá funcionar tudo ok, tá? Mas se der algum problema, eu tenho um tratamento especial. E aí no código que a gente faz em C, essa coisa fica muito misturada. Toda hora você tem que ficar. Se erro diferente de sucesso, faz um tratamento. Aí, se erro igual a sucesso, faz tal coisa, para você encadear ações, né? Então, assim, faz uma coisa, é só se ela deu certo que você faz outra. Só se ela deu certo que você faz outra. Então, é bastante comum a gente ficar fazendo essa cascata de teste lá com if, erro e por aí vai. Tá? Só que linguagem orientada a objeto, a gente tem esse conceito de exceção e é bem bacana. Tá? Então eu já fiz o vídeo, depois vocês assistam. O vídeo ele é autocontido no sentido que eu falo quase tudo que está nessa apresentação aqui, nesse slide da Virginia, mas eu vou dar uma passada nele bem rápido, tá? É bem rápido para a gente poder tirar dúvidas e até porque já tem a videoaula feita. Só que acontece que esse slide aqui cobre só Java. Só que assim, é quase que a mesma coisa, tá? São pouquíssimas as diferenças de tratamento de exceção em C Sharp e em Java. Tá? Então, vamos dar uma passada rápida aqui. Lembrando que o microfone de vocês está aberto, então se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Vocês estão vendo a minha tela inteira, mas a parte do chat, ela não está sendo gravada, então na hora que eu compartilhar esse vídeo lá no YouTube, vocês vão ver só essa parte do, dos slides aqui, tá? Não, essa parte do chat não aparece não. Então fiquem à vontade para mandar um áudio ou uma mensagem, alguma coisa enquanto eu estou passando os slides aqui, tá? Então vamos lá. Aí aqui está falando o que você será capaz de fazer, né, no final dessa aula, melhorar seu código. No final das contas, é melhorar o código, tá? Porque fazer um código assumindo que não tem exceção não é legal. Tá? E vamos lá. Seguinte, aqui ele faz referência
a uma classe chamada contas, que tem em alguns slides para trás. Vocês não estão vendo essa classe, claro que não, mas é bastante intuitivo, tá? A ideia dessa classe conta é que você faz depósito e saca, tá? Então, você pode colocar e tirar dinheiro de lá de dentro, tá? E o que que acontece? O que em geral as pessoas fazem e que eu estou tentando impedir que vocês façam dentro, ó, desde o início, tá? Que é o seguinte, é sair colocando printf no meio do código de vocês relacionado com um tipo de dado. Então, por exemplo, você está fazendo lá o código da pilha e aí ele deu erro, não é para você imprimir que deu erro lá dentro do arquivo da pilha. Não, você retorna o erro e aí faz o tratamento do lado de fora da pilha. Então não é a pilha que deu erro, foi a sua ação sobre alguma coisa lá na pilha que levantou um erro. Tá? Então, como a sua ação veio de fora, em geral o tratamento é feito de fora. Tá? Então, o Leandro tá com autotune não. É essa voz detonada mesmo que eu tenho. É normal. E ainda tem a obra, as coisas aqui, né? Então, vamos lá. Não sei não, viu, John? Eu acho que minha voz é masculina. Agora, máscula eu já não sei, né? Porque não sei qual que é o conceito que você colocou por trás dessa frase aí. Mas vamos lá. É, se for no conceito de masculino, eu acho que ela sempre foi, né? Mas vamos lá. Então, o que que eu tenho que fazer em Java ou qualquer outra linguagem? C Sharp, por aí vai. Tem uma coisa chamada contrato. O que que é o contrato? É assim, você estabelece que você vai realizar determinada ação se o parâmetro estiver dentro de um certo limite. Então é o seguinte, olha, sei lá, vamos supor assim, na minha fila, se você pedir para remover o item da fila e tiver item, eu te entrego ele. Tá? Isso daí é um contrato. Então é uma promessa que você fez de executar determinada ação se os pré-requisitos forem atendidos. Tá? Então essa que é mais ou menos a ideia de contrato. Então é o seguinte, se eu tentar sacar, né, voltando aqui no exemplo da conta, se eu tentar sacar, ele não consegue fazer o que deveria, ele precisa ao menos avisar o usuário que o saque não foi feito. Porque o pior comportamento de todos é você passa um parâmetro, aí aquele parâmetro está fora do esperado e você simplesmente não faz a ação. Tá? Então, obrigado. Realmente tem aqui o Alexandre Vitória. Engraçado que não acendeu o balãozinho aqui não, mas vamos lá. Obrigado pelo aviso. Então, o pior comportamento que tem é quando pede para poder fazer alguma coisa, ele não faz e não avisa que não fez. Tá? Então, esse de todos é o pior comportamento. Tá? Porque se não fez nunca, beleza, você não fica com expectativa. Agora, se você pediu e ele falou que fez, mas não fez, o que é falou que fez? Não retornou erro. Esse é o pior de todos os comportamentos. Tá? Então, seu programa não deve, de maneira alguma, se comportar dessa forma. Tá? Então, e imprimir o erro dentro da função não é a melhor maneira de avisar. Tá? Então, você retorna um erro ou levanta uma exceção. Então, é assim que a gente tem que fazer. Deixa eu só ver se tem mais alguém esperando. Não tem. Então, vamos lá. Exemplo aqui. Tá? Isso aqui é exatamente o que eu falei com vocês que eu não quero ver no código de vocês. Tá? Então, olha só. Qual que é a ação aqui? É sacar o dinheiro. Não é sacar e imprimir na tela se não deu certo. Tá? Não é essa a ação. A ação é sacar. E o que está acontecendo? Se ele não conseguir sacar, porque o tanto que você pediu para tirar é maior do que o seu saldo mais o seu limite, ele imprime na tela. Então, imprimir o erro, mesmo para avisar o usuário, não é recomendado dentro da questão da conta, é errado.
tá? É no lugar onde você interage com a conta. Então é do lado de fora, como se fosse no seu main ou em algum lugar que está tratando isso, não aqui dentro. Tá? Então olha só, dá uma olhada nessa parte aqui de baixo. Ele tenta sacar 1000, se ele não conseguir, então ele retorna falso, e aqui, ó, se não falso, ele entra nesse if. Então olha só, isso aqui é um tratamento relativamente ok, tá? Porque o tratamento foi feito do lado de fora. Agora isso aqui não, ó. Não estou conseguindo marcar, mas aqui, ó. Isso aqui não, tá? Então você não imprime aqui dentro. A ação é sacar, tá? Então tudo aqui está correto, exceto essa linha 4 aqui, ó. Essa linha 4 não deveria estar aqui, tá? Já estou mostrando, Alexandre. Então é sem isso aqui. Então o tratamento do erro é aonde a ação causou o erro. Então, por exemplo, eu tentar sacar R$1.000 levantou um erro. Então, se a minha ação de tentar sacar foi aqui, então é aqui que eu tenho que fazer o tratamento em geral, tá? Não aqui dentro. Aqui dentro eu só falo, olha, não pode, tá? Eu não consegui sacar. E aqui fora você toma a ação caso ele não consiga sacar. Então esse que é o comportamento padrão. E o seguinte, apesar de ser uma solução mais ou menos, ela não é a mais elegante. Por que, que ela não é a mais elegante? Por causa disso aqui, ó. Isso é a mesma coisa que a gente faz em C. Você está misturando um código de uma coisa que teoricamente deveria funcionar com um código de tratamento de erro. Tá? Então esse 5, essa linha 5, só está aqui nesse lugar para você tratar o erro de não conseguir sacar esses 1.000 dinheiros aqui. Tá bom? E o seguinte, qual que é a solução? Usar exceções. Então vamos lá. Uma exceção representa a situação que normalmente não ocorre e representa algo de estranho ou inesperado no sistema. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O que, que o Java faz? Quando você levanta uma exceção, que ela tem que ser de uma classe específica, que está lá no vídeo, mas eu vou comentar aqui, porque está nos slides da Virginia também. Se você levanta uma exceção de alguma dessas classes específicas, o Java Virtual Machine, ele vai virar e falar assim, opa, agora eu tenho que fazer um tratamento disso aqui. E o que é o tratamento? Ele vai entregar para alguém que trata essa exceção toda a informação de onde deu a exceção. Então, o método que aconteceu, qual é a linha, ou a pilha de chamada de funções e por aí vai. Tá? Então, o Java Virtual Machine ele é responsável por entregar para quem vai tratar a exceção todas as informações da exceção. Então vamos lá aqui, ó. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Uma classe de testa, né? De teste, um método 1, o método 1 chama o método 2, e o método 2 tem aqui um for que vai iterar nesse array aqui, ó. E o array foi declarado na linha 16. Só que acontece que o array da linha 16 tem só 10 posições. Então eu só posso acessar índice de 0 a 9. Só que esse for que está feito aqui na linha 17, ele itera de 0 até 15. Então o que, que vai acontecer? Quando o i for igual a 10, ele vai tentar fazer um acesso numa posição que não é válida, e aí ele vai levantar uma exceção. Se não me engano, essa exceção em Java chama Index Out of Bounds Exception. Tenho quase certeza, tá? Acho que Out of Range é do C Sharp, mas acho que é isso daí. Index Out of Bounds Exception. O nome da exceção não importa aqui por enquanto, mas o fato é, se eu tentar acessar um índice aqui que não é válido, ele levanta uma exceção. Em C, ele vai deixando, até se acessar alguma coisa que não devia. Aí seu programa toma um segmentation fault, tá? Não, em C não tem exceção. Por isso que você tem que fazer um tratamento mais cuidadoso lá, não tem exceção. Então, o que vai acontecer? Esse método 2 aqui vai levantar uma exceção. E o seguinte,
roda o código, qual que é a saída? A saída é que ele vai imprimir de 0 a 9, tá? E na hora que chegar no 10, essa linha 18 levanta uma exceção. Tá? E a exceção, se não me engano, é Index Out of Bounds Exception. Tá? O que isso representa? Representa um comportamento que não deveria ter acontecido. Tá? Pelo menos no caso ali, né? Se eu acessar um índice além dos limites, isso não deveria ter acontecido. E o que ela indica? Nesse caso específico, que o seu código ali está iterando de maneira errada. Tá? Nesse caso específico. O código do slide 9 seria errado? Deixa eu ver aqui. Ele está errado, tá? Por causa de lógica aqui. Então, para não ter exceção aqui, o certo seria usar, por exemplo, assim, array.length, tá? Que aí, com certeza, seria só dentro dos limites do array. Mas esse código está aqui de propósito para levantar uma exceção, tá? Então, ele está errado, mas errado de propósito. E o seguinte, o que uma exceção vai fazer? Ela vai te dar o stack trace. O stack trace é o quê? Todo o conjunto de chamadas de funções que foram feitas até aquele momento, tá? Que levantou a exceção. Então, quando uma exceção acontece, ele vai te dar essa informação para que você saiba, olha, eu vim daqui, que vim daqui, que vim daqui, até rastrear todo o motivo dessa exceção, tá? Então ele te dá essa informação toda aí nesse stack trace aqui, tá bom? E o seguinte, como que eu faço? Na verdade tem a palavra array aqui antes, né? Então não é só index out of bounds, não, é array index out of bounds exception. E o seguinte, como que eu faço o tratamento de exceções? O tratamento de exceções é feito através do bloco try-catch. Tá? Então, o try é um bloco onde eu vou colocar aqui algo que eu quero monitorar as exceções. Então, eu estou monitorando esse for aqui inteiro. Então, o que vai acontecer? Na hora que ele rodar esse código, ele vai imprimir de 0 a 9, porém, ele não vai matar seu programa, vamos dizer assim. Porque existe um tratamento para essa exceção. Aqui, ó, aqui ele mata seu programa, tá? Por quê? Opa. Aqui, ó. Aqui ele vai levantar uma exceção, essa exceção volta para o método 1, o método 1 não trata, volta para o main não trata e explode seu programa. Tá? Seu programa finaliza. Aqui não, ó. Olha o que vai acontecer. Aqui levantou uma exceção e o tratamento da exceção é feito aqui, ó. Então, ao invés do seu programa morrer, ele vai imprimir isso aqui, ó. Erro e a mensagem associada com essa exceção, tá? Então, eu posso fazer até aqui, ó, para vocês verem. De que era? De int. Na verdade, nem lembro, né? É de int mesmo. Deixa eu ver. O que está faltando aqui? Não sei o que. Acho que é porque ele está reclamando dessa parte aqui de baixo, que eu ainda não completei.
Beleza, ele está falando que não foi inicializado aqui, provavelmente é isso. Deixa eu ver. Não, aqui é somente uma dica que... Beleza, acho que tá ok, só para poder inicializar. E eu vou rodar isso aqui, ó. O problema é que quando você copia e cola lá, ele vem desformatado aqui, ó. Nem copiou, né? Tá vendo? Ele destrói os negócios aqui. Mas vamos lá. Aqui, ó. O que acontece? Ele imprimiu de 0 a 9, tá? E aí ele imprimiu index 10 out of bounds for length 10, tá? Então, isso daqui é essa mensagem vermelha aqui, ó. Tanto é que eu mandei imprimir no where e não no out, justamente para ele ficar de cor diferente aqui. Tá bom? Então, ele imprimiu de 0 a 9, levantou uma exceção, essa exceção caiu aqui e o tratamento foi imprimir, tá? Vamos lá. E se eu colocar o try aqui dentro? O que vai acontecer é que ele vai imprimir uma exceção para o 10, para o 11, para o 12, para o 13, para o 14 e para o 15. Ah, por quê? Vai levantar a exceção com 10, vai tratar. Aí vai voltar, com 11, tratar. Com 12, com 13, com 14 e com 15. Tá? Então a diferença desse código para esse é que a partir do momento que levantou a exceção, ele vem para cá. Tá? Ele não volta para cá não. Então, levantou a exceção, ele sai desse bloco try e vem para o catch. Aqui, ó, é a mesma coisa. Tá? Levantou a exceção, ele sai do try e vem para o catch. Só que, porém, depois do catch, ele itera de novo no for aqui. Isso daqui é colocando o tratamento em volta. Então, se você colocar o tratamento em volta e não tratar ele aqui, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o método 1. Então, voltar aqui no código. Ó. Tá? Então, se eu não colocar o tratamento aqui, ele volta para o método 1 e ele vai voltando até ele encontrar algum lugar que trata. Tá? Então, isso daqui, o que ele fez? Colocou o método 2 dentro do try. Se o método 2 levantar uma exceção e não for tratada dentro do método 2, ele volta para o método 1. E o método 1 está fazendo o tratamento aqui. Qual que é a sua dúvida do try e do catch? Você não entendeu? É porque é o seguinte, o que é o tratamento de erro? O tratamento é quando acontece uma exceção. E um bloco try é o bloco que você quer monitorar as exceções. E o bloco catch é onde você vai tratar a exceção que aconteceu. Qual que é a sua dúvida com relação a isso? O tratamento de erro vai ser método chamado pelo main? Não, ele vai voltando até ele encontrar o tratamento, o Alexandre. Então aqui, ó, dá uma olhada nesse código aqui, ó. Método 2, método 1 e main. Se o método 2 levantar uma exceção e não tratar, ou seja, não tem um try, ele vem para o método 1. Se o método 1 não tratar, então ele não tem um try, ele vai para o main. Se o main não tratar, o seu programa morre. Tá? Ele finaliza. Obrigado. Então o seu programa morre. Ele vai voltando até ele encontrar um tratamento. Sempre verifica no try e se der erro vai para o catch? Sim. Tá? Só que ele faz o teste automático para você. Levantou uma exceção, ele vai para o catch. Tá? Ele não precisa de você testar. Observe aqui, ó, que não tem teste. Levantou a exceção, ó, tá vendo? Aqui, ó, o tratamento está sendo onde? No método 1. Então, se ele voltar do método 1, o tratamento é feito aqui. Então, levantou a exceção, ele vai para o catch. Tá? Se não der erro, o programa continua normal? Continua normal.
Tá? Ele só vai entrar no bloco catch se der exceção. Se não der exceção, ele não entra no catch. Tá? O try é como se fosse um for que identifica o erro? Não tem nada de for. O try é como se fosse aquele if erro automático em todas as suas chamadas de função. Então é como se todas as suas funções ele verificasse se ela deu erro. E se deu erro, ele pula para o catch. Então não é um for, não. É como se fosse um if. Isso, igual o Rafael escreveu ali, ó, tipo um if erro. Tá? Então, tudo que você coloca dentro do try é como se ele colocasse um if erro para você o tempo inteiro. Tá? Só que tudo é automático. E a partir do momento que deu erro, ele vai para o catch. Tá? Então, você não vai ficar misturando no seu código mais aquele negócio de voltar erro. Você levanta uma exceção. E a exceção vai ser tratada onde for o mais adequado para ser tratado. Tá? Então é o seguinte, repare que a partir do momento que uma exceção foi pega, a execução volta ao normal a partir daquele ponto. Então é o seguinte, entrou dentro do catch, depois do catch é a próxima linha e vamos embora. Ele pegou a exceção morreu. Tá? Ela não existe mais. Pegou a exceção, ela morreu. O catch, então, seria o que acontecesse caso o erro fosse verdadeiro? Caso o erro fosse diferente de sucesso. Exatamente. E o catch é o tratamento? Isso, o catch é o tratamento. Como o try percebe o erro? É automático. Tá, ô Iago? A exceção é levantada pelo um throws, que a gente vai ver essa palavra ali na frente. Então, levantou a exceção é porque um throws foi chamado. E a partir do momento que o throw. E a partir do momento que o throw foi chamado, ele vai procurar um catch para tratar. Tá? Pode tentar pegar mais de uma exceção com só um try? Pode. Pode. Inclusive, eu falo disso lá no vídeo, tá? Eu vou falar aqui também, mais rápido, mas pode sim. Qualquer um que seja de uma determinada família, ele pega ali, tá? Então, se eu colocar exception, todo mundo que é filho de exception entra no balai lá para ser tratado. Vamos lá. E se eu tentar dividir por zero? Se eu tentar dividir por zero, vai levantar uma outra exceção, division by zero exception, se não me engano, tá? Nulo vai ser null pointer exception. Esse array index out of bounds é o que a gente acabou de ver, né? E null pointer exception é quando eu tento acessar algum método de alguma coisa que é nulo. É tipo o que vocês fazem aqui, ó. É tipo isso aqui, ó. Em C, né? É só para poder fazer um paralelo. Você tem um item lista e esse cara é nulo, e aí depois você faz meu item alguma coisa, tá? Isso daqui em C levanta uma exceção, né? Que vai ser, no caso lá do C, segmentation fault, porque você tentou acessar um segmento que não pertencia ao seu programa. E aí com isso seu programa explode lá, porque não tem conceito de exceção. Então, isso aqui mata seu programa. No caso, aqui a gente consegue fazer um tratamento. A gente coloca um catch no point exception, tá? Aí aqui tá exemplo com try catch, compila e roda. Pelo seguinte motivo. Eu acho não, tenho certeza que eu coloquei esse desenho aqui ontem no vídeo, tá? É por conta disso aqui, ó. Existem exceções, isso em Java, tá? Em C Sharp não tem não. Depois eu vou falar bem rápido, no vídeo vocês assistem lá com cuidado. Existe o conceito de exceções checked e unchecked em Java. Exceções checked, eu sou obrigado a colocar um try catch ou eu propago esse erro para frente, escrevendo throws. Então é assim, olha, aconteceu um erro. Eu não sei tratar ele, ou não é responsabilidade minha tratar. Então, throws, eu passo para frente, para alguém tratar. E quando ela é unchecked, que são esses verdes aqui, ó, unchecked, eu não preciso avisar. Então, eu não sou obrigado a colocar try catch. Quando você tenta acessar alguma coisa null da exceção,
da exceção. Tá? Vai levantar null point exception. No caso do C, seu programa morre. Bom? Então vamos lá. Isso daqui é um exemplo de uma chamada de função que pode levantar uma exceção. Tá? File not found exception. E o que acontece? Eu não sou obrigado a colocar isso aqui dentro de um try. Eu não sou obrigado a colocar dentro de um try porque file not found exception, ele não é uma exceção checked. Ele é uma exceção unchecked. Tá? Então eu não sou obrigado a colocar ele dentro de um try e catch. Tá? Só por isso. No caso do C Sharp, todas é como se todas fossem unchecked. Você não é obrigado a colocar em nenhum momento. Tá? Isso é tarefa do programador. Então vamos lá. Continuando aqui. Exemplo. Aqui, ó, tem um try catch para poder pegar o file not found exception. O fato da exceção ser não anunciada, que é unchecked, não significa que você não deva colocar um try catch, mas você não é obrigado, tá? Essa que é a ideia. E o seguinte, se não for responsabilidade sua tratar, você tem que avisar que aquela exceção pode subir. E como que você avisa? Você avisa através da palavra throws. Então, throws olha, pode acontecer uma exceção, tá? E não é responsabilidade minha tratar, é responsabilidade de quem está chamando. Então, eu estou te avisando aqui, ó, throws, que essa exceção pode acontecer. E qual que é a exceção que pode acontecer nesse exemplo? A exceção que pode acontecer é file not found exception. Bom? É o seguinte, no início existe uma grande tentação de sempre passar o problema para frente. Então eu falar, não, vou usar tudo unchecked e deixa até meu programa explodir. Mas acontece que não é assim que faz, não. O certo é tratar o erro, a exceção, aonde ele tem que ser tratado. Porque se você deixar ele subir, ele vai chegar lá no meio e vai estourar seu programa, vai morrer. Tá? Nada a ver, tá, Pedro? Programa bom tem erro também. Principalmente porque tem usuário. O usuário é a fonte de quase todos os problemas de um programa. Tá? E de quem fez o programa. Então você coloca um negócio e fala assim, não clique duas vezes. A primeira coisa que o cara faz é clicar duas vezes. Tá bom? Boa tarde, Matheus. Então, enquanto tiver usuário, tem erro sim. Vamos lá. A questão aqui, ó, não há regra para decidir em que momento do seu programa vai tratar determinada exceção. A regra é o seguinte, você vai fazer o tratamento no lugar que for mais adequado. Em geral, o tratamento é feito no lugar responsável por ter gerado aquele problema. Então, se você tentou sacar R$1.000 e levantou 1.000 dinheiros e levantou uma exceção, em geral, o lugar para tratar aquela exceção é onde você tentou sacar, tá? Então, é mais ou menos essa a regra. Não é 100% das vezes, porque senão seria uma regra. Então, é mais ou menos essa daí a ideia, tá bom? Seguinte, essa daqui é a família de Throwable, tá? Que é o mesmo desenho, na verdade não é o mesmo não, mas a ideia é a mesma, tá? Throwable é o seguinte, toda exceção em Java é filha de Throwable. E eu tenho duas filhas principais, exception e erro, tá? Porque todo mundo aqui é filho, né? Mas exception e erro. Todo mundo que é filho de exception é checked, tá? É anunciado, exceto runtime exception. E todo mundo que é filho de erro é unchecked, ou não anunciado. É esse desenho que está aqui, tá? Se alguém quiser mais coisa, tá lá no vídeo. Tá? Vou passar mais rápido. Então é o seguinte, exemplo aqui, ó, try catch, que alguém perguntou ali em cima a respeito de tratamento. E também tá lá no vídeo sobre isso aqui, ó. Eu posso colocar quantos catches eu quiser. E eu posso, inclusive, colocar um catch que pega mais de uma condição. E como que é feito o tratamento? A partir do momento que levantou uma exceção aqui, ó, ele vai tentando o catch. O primeiro que casar, ele entra. E a exceção morreu. Tá bom? Então é o seguinte,
Se levantar uma exceção aqui, ele vai testar esse catch. Casou? Não. Aí ele testa essa. Casou? Não. Aí ele testa essa. Casou? Ah, beleza. Então o tratamento é aqui. Tá bom? É assim que é feito. Tranquilo? Então, o trouble pega qualquer exceção, né? Porque todo mundo é filho dele aqui, ó. Então, se eu chegar e colocar um trouble aqui no início, não tem chance de cair em outros cats. Então é muito importante essa ordem com que você coloca os cats aqui, tá? Porque ele vai tentando na ordem com que ele aparece. O primeiro que casar, ele entra. Esse try catch só funciona em Java, em C# ou em C? Não, C não tem. Tá? C não tem exceção. C é do jeito que a gente está fazendo. Você cria uma variável do tipo erro e retorna o erro lá e testa. Como que é casar? É ser filho dele. Tá? Então, por exemplo, se levantou uma exceção e a exceção é do tipo posição inválida, ele casou aqui, ó. Então ele entra aqui. O que tem dentro do parênteses? O nome da classe. O nome da classe que faz o casamento. Então essa aqui é uma classe chamada Trouble, que é filha, que é mãe de todo mundo. Então todo mundo é filho de Trouble. Em C# é quase a mesma coisa. Esse casar é como se fosse, se o if deu verdadeiro, se o if deu verdadeiro nesse caso aqui, ó. Se ele é desse tipo. O é o nome do parâmetro, é aqui que tem as informações da exceção. Por exemplo, igual eu mostrei aqui, ó. Deixa eu levantar essa exceção aqui de novo. Aqui, ó, aconteceu uma exceção. Vamos dar uma olhada nas variáveis. A minha variável é do tipo array index out of bounds e aqui estão as informações dela. Tá? E uma das informações que ele tem é a mensagem. Aqui, ó, get message. Index 10 out of bounds for length 10. Então é o nome da variável que vai receber a referência dessa exceção. Aqui pode ser qualquer coisa. Tá bom? Então é o seguinte, eu vou encadeando os meus catches na ordem com que eles vão ser testados e o primeiro que casar entrou e pronto. Não existe exceção mais não. Então é o seguinte, se ele entrou aqui, ó, ele continua aqui nesse finally que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas a exceção morreu. Seguinte, eu posso escolher tratar algumas e declarar outras. Então, por exemplo, eu posso querer tratar o SQL exception. Então, olha só, try catch, estou tratando ele, mas se levantar uma exceção do tipo IO exception, eu subo ela. Então, eu deixo para quem chamou esse método abre aqui. Tá? Então, eu não sou obrigado a tratar tudo. Esse método tem que ficar numa classe exceção? Ele tem que ficar numa classe de exceção. Filha de alguma dessas classes aqui, ó. Tá? Depois assiste o vídeo lá também, Alexandre. Então vamos lá. Seguinte, vamos voltar lá para aquele método saca. Olha só, eu posso sacar e retornar, ou pelo menos tentar sacar, né? E retornar se conseguiu ou não, mas isso aqui não é legal. Tá? O certo seria o seguinte, olha, eu chamei o método sacar e se eu voltar dele é porque eu consegui sacar mesmo. Agora, se não conseguiu sacar, eu levanto uma exceção. Isso daqui que é o jeito adequado. Então não é testar se eu consegui ou não. Eu chamo assumindo que eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu faço o tratamento. Tá? Então olha só. Se o saldo for menor que o valor que eu tento sacar, ele levanta uma exceção chamada runtime exception. E como que levanta a exceção? Levanta a exceção através da palavra throw. Então toda vez que a palavra throw aparece, eu estou lançando, levantando uma exceção naquele momento. Tá? Então apareceu a palavra throw, ele está levantando uma exceção. Bom? Vamos ver aqui o que o Alexandre está falando.
Então vamos lá. Então se ele voltou aqui desse programa, desse método saca, sem levantar a exceção, é porque ele conseguiu sacar. E o seguinte, no nosso exemplo aqui, ele levanta runtime exception. Cadê? Aqui, ó. Ele levanta o runtime exception. Só que esse negócio aqui é mega genérico. Tá? Runtime exception aqui, ó. Tá vendo? É a mãe de todas as classes de exceções, não de erro, classes de exceções que são unchecked. Então, o ideal é que eu crie coisas mais específicas. Tá? Então, é o seguinte. Aqui eu tenho uma exceção que é um pouquinho... Por que usar throws se já tem o throw? O throws é para anunciar que aquela exceção pode acontecer. Se eu tratar a exceção, eu não preciso do throws. Porque se eu tratar a exceção não sobe. Eu preciso do throws para avisar quem está chamando que uma exceção pode acontecer. Então, por exemplo, essa aqui, ó, a illegal argument exception, isso daqui é uma exceção que é filha de runtime exception. Então, ela é unchecked. Então, eu não preciso escrever throws aqui. Porém, quem chama esse método aqui, se não tratar, esse erro vai subindo, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com exceções que são unchecked. Não é nenhum problema, mas a gente tem que ficar atento. Porque, primeiro que em C# todas são unchecked. Então, se você tem que ter cuidado lá, você tem que ter cuidado em Java também. Só que Java, ele fica com essas coisas dessas exceções checked. E aí você é obrigado a tratá-las, tá? Ou tratar, ou propagar o erro, tá? Então, se usa throws quando não se trata o erro? Sim. O throws é para você falar, olha, pode acontecer um erro aqui e não sou eu que vou tratar. Então, toma aí que o filho é seu. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Então, aconteceu uma exceção, opa, beleza, não é responsabilidade minha. Aproveitando esse exemplo ruim de filho, é como se fosse assim, você olha meu filho aqui para mim? Olha, não, pode deixar aqui, deixa que eu olhe seu filho sossegado. Aí, na hora que o menino começa a passar mal, aí você chama a mãe dele e fala assim, toma aqui que o filho é teu. Entendeu? É mais ou menos essa a ideia. E é o seguinte, enquanto o menino estava bonzinho, você olhava. Aconteceu alguma coisa anormal ali que você não estava esperando. Não, agora não é responsabilidade minha, não. Toma aqui que cuida do menino. O menino doente é com você, tá? Meus exemplos são muito ruins, né? Mas vamos lá. Seguinte. Que é? Lançando exceções? Lançar exceção eu já falei como é que faz. Controls, né? E a gente tenta pegar ele com o try e com o catch, tá? Isso aqui a gente já viu, tá? Isso daqui é uma exceção com uma mensagem, tá? Então ele está só escrevendo o motivo. Por quê? Aqui ele simplesmente falou o seguinte, olha, o problema é que você passou um argumento aqui que não estava legal, tá? Então vamos supor, eu abri uma conta no Banco do Brasil, acabei de ganhar um limite de R$300. E aí eu vi e falei assim, nossa, acabei de ficar rico. Então, abri uma conta no Banco do Brasil. Vou lá e tento sacar 500. Aí ele vai levantar uma exceção chamada Illegal Argument Exception. Só que o problema foi eu tentar sacar 500, sendo que eu acabei de abrir a conta no Banco do Brasil e tenho um limite de 300. Entendeu? Então, seria interessante você colocar uma mensagem ilustrativa. E a mensagem ilustrativa é saldo insuficiente. Quando você escreve alguma coisa aqui, ó, entre parênteses, ele aparece nesse get message aqui, tá? Então, você tornou a coisa um pouco mais ilustrativa. Se eu vou deixar essa aula, com certeza. Vou deixar a aula assim no YouTube. Vamos lá. O método getMessage é o que eu acabei de falar com vocês. Então, quando eu escrevo alguma coisa aqui, ó, ponho essa mensagem sai no getMessage. Então, sai aqui. Então, vamos lá. Por que não tem try catch aqui? Vamos imaginar essa sequência aqui, tá? Sem try catch, sem nada. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Abri a minha conta,
coloquei 100 dinheiros lá. Abri uma poupança, coloquei 100 dinheiros lá. Aí eu chego lá na minha conta corrente e saco. Se ele chegou na linha de baixo, é porque ele conseguiu sacar. Porque se aqui dentro levantar uma exceção, ele não chega na linha 10, não. Entenderam a ideia? Então é o seguinte, aqui eu estou assumindo que está tudo dando certo. A partir do momento que alguma coisa falhou, ele vai para o catch. Então, se ele sair da linha 9 e for para a linha 10, é porque ele conseguiu sacar. Aí, linha 12, sacou 50 dinheiros da poupança. Se ele chegar na linha 13, é porque ele conseguiu. Se ele não tiver conseguido, ele vai para outra linha, tá? Então é o seguinte, onde que eu coloco o try catch influencia. Por exemplo, se eu colocar um try catch pegando isso tudo aqui, ó, se ele não conseguir sacar da conta corrente, ele também não saca da poupança. Se eu colocar um try catch aqui e outro try catch aqui, ele tenta sacar 50 da conta corrente e tenta sacar 50 da conta poupança. Então, se ele não conseguir fazer um, ele faz o outro. E conseguindo, ele tenta fazer o outro também. Vamos ver aqui o comentário. Mas eu tenho que escrever embaixo para caso tenha uma exceção, ou ele vai sozinho procurar? Ele vai sozinho procurar um catch. Tá? A partir do momento que uma coisa levanta a exceção, ele vai procurar o primeiro catch que trata ele. Que trata ele. Tá bom? Vamos lá, isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Que depende de onde que você colocar. Não, eu acho que não caiu não, Eric. Mas vamos lá. Beleza, vamos continuar aqui. Aqui está falando que é sempre bom eu criar uma classe de exceção para eu poder colocar as coisas um pouco mais claras, né? E foi o que eu fiz aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu criei uma classe chamada item não encontrado exception. Então essa classe é minha, só que ela é filha de runtime exception. E eu criei uma outra classe chamada posição inválida exception, que é filha de index out of bounds exception, tá? Então, pelo jeito, não é geral não, é só para algumas pessoas. Vamos lá. Então, o try catch é para o código... Peraí, deixa eu entender essa frase aqui, só, Alexandre. Então, o try e catch é para que o código não dê erro quando o usuário fizer algo errado, é para que seu programa não exploda, tá? Quando acontecer alguma exceção. Porque senão ele vai subindo, subindo, subindo até morrer, tá? Então, se você não fizer o tratamento adequado, seu programa finaliza. Para compilar, depurar, para rodar o seu programa. Entendeu? Você vai colocar o tratamento onde você achar mais conveniente. Por exemplo, você está fazendo o exercício lá dos parênteses, tá? E aí você tenta tirar um item da pilha e a pilha está vazia. Isso vai levantar uma exceção. E aí você dá o tratamento lá adequado. Qual seria o tratamento adequado no exercício? É falar que a sua expressão não está balanceada. Então, é para isso que serve. Você vai colocar o tratamento onde for mais adequado. Não. O try catch seria tipo o default do switch em C? Não, tem nada a ver. Um exemplo aqui, ó, saldo insuficiente exception, é só um exemplo, tá? Que é equivalente ao que eu fiz aqui, ó. Posição inválida exception e item não encontrado exception. Então, ao invés de levantar uma exceção illegal argument exception, eu levanto uma exceção saldo insuficiente exception. Tá? Então, fica bem mais claro o que é que está acontecendo. Não é um parâmetro qualquer. O problema é o seu saldo. Tá? Porque eu tentei tirar 500, mas eu não consegui tirar 500 porque eu só tinha limite de 300. Mas se eu tivesse 500 lá, eu não teria conseguido tirar os 500. Então, o problema não foi os 500. O problema foi os 500 associado com o meu saldo de 300. Então, na verdade, o problema é o meu saldo ali. Tá? Então, ele levanta a exceção
saldo insuficiente exception. Tá? Vamos lá. Aqui exemplo, né? Então, se eu acabei de criar um saldo insuficiente exception, o meu try pega saldo insuficiente exception. Então, olha só o que ele tenta fazer. Deposita 10 dinheiros. E depois ele tenta sacar 100. Tá? Teoricamente, não existe limite para você depositar, tirando o fato que você pode ter uma conta, sei lá, esqueci o nome da conta, uma conta da Caixa aí, uma conta fácil, sei lá, esqueci o nome dessa conta aí. Mas tem uma conta da Caixa que eu acho que você só pode ter 3.000 reais lá. Se você tiver mais do que isso, você não consegue depositar. Então, tirando a sua conta da Caixa, depositar dinheiro nunca levanta exceção, tá? Então, ele não precisa estar dentro do try. Agora, eu tentar tirar dinheiro que não tem, levanta exceção, tá bom? Tá todo mundo aí? Que algumas pessoas reclamaram aqui e tudo, beleza. Então, aqui um exemplo de saldo insuficiente e extend exception. Então, quando ela extend exception, voltar nesse desenho, ela não está estendendo runtime exception, ela está estendendo exception. Se ela estende exception, ela é checked, e aí, consequentemente, quem chama ela tem que estar com um try catch ou tem que ter um throws, tá? Então, vamos lá. Eu acho que é isso que está falando aqui, né? Não, na verdade, nem tem exemplo, não. Acho que só falou aqui, ó. Que pode transformar a exceção em checked, né? Que é fazendo ela ser filha de exception, tá? Eu que fiz esse desenho, Bruno, por incrível que pareça, ele tá bonito, né? Mas é porque eu usei todo o ferramental desse site aqui, ó. Na verdade, eu acho que tá bonito, né? Vocês podem chegar à conclusão de que ele tá feio, mas foi eu mesmo que fiz. Tá completamente fora do meu padrão de desenho, né? Ficou muito bom mesmo. Eu sou obrigado a concordar. É porque olha só, essa ferramentinha aqui é muito legal de desenhar. Olha só, você clica aqui, ó, e ela já faz uns retângulos bonitos, tá vendo? Eu posso clicar aqui nesse retângulo, trocar a cor, posso colocar ele arredondado, tá vendo? Então ajudou eu fazer um desenho um pouco melhor aqui, sabe? Então esse desenho bonito aqui, completamente fora do padrão Leandro de desenho, foi feito pelo Leandro mesmo, tá? Obrigado aí, Bruno. Assim, ter reconhecido meu trabalho de ter feito esse desenho caprichado aqui. Mas é porque realmente eu sou muito ruim em desenho à mão livre em qualquer tipo de desenho, né? Então, esse site tem ajudado aqui a fazer uns desenhos mais legais, tá? Então, continuando aqui, ó. E o seguinte, existe um outro bloquinho chamado Finally, tá? Tá lá no vídeo também. Aqui é só uma passada mais rápida. Ficou mesmo profissional por causa da ferramenta, né? Não pela habilidade do cara que desenha. Seguinte, tem um bloco chamado Finally, que ele vem associado aqui com os try catch, que é o seguinte, o Finally sempre é executado. Sempre, sempre, sempre. Ele passando no catch sem... ele passando no try sem catch ou com catch, ele executa o finally. Então o finally ele é sempre executado, sempre, sempre, sempre. E em geral ele é utilizado para poder liberar recurso. Então, por exemplo, eu fiz uma conexão na internet, sei lá, conectei num socket, alguma coisa do tipo. Aí na hora que eu saio desse método eu quero desconectar. Só que eu quero desconectar com sucesso ou com erro. Então eu coloco isso dentro do finally. O finally sempre é executado. Olha só esse trechinho aqui, ó. Quer ver? Que eu deixei ele aqui por conta do vídeo que eu fiz para vocês. Deixa eu tirar essa linha aqui e chamar essa função x. Então, olha só essa função x. Eu tenho um try, um catch, na verdade 2 catches aqui e um finally, tá? E o seguinte, primeiro eu não vou levantar exceção nenhuma. Então eu vou só rodar. Ele vai entrar aqui, imprimir isso e depois vai imprimir isso aqui, ó. Aqui, ó, só o try e o finally, porque não levantou exceção. Se eu levantar uma exceção do tipo illegal argument exception, ele vai entrar no catch
do iLegal Argument Exception. Mesmo que iLegal Argument Exception seja filho de Throwable, ele não entra no Throwable. Ele não entra porque o cat já pegou ele aqui, ó. Então ele testou aqui, casou, entrou. Tá? Agora, se eu levantar uma outra exceção que não é iLegal Argument Exception, por exemplo, Runtime Exception, essa daqui já entra no Throwable, aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Beleza, tá? Então aqui, ó. Try, catch e final. Ah, e o seguinte, e se eu der um return aqui? Não tem problema, se eu der um return, ele também executa o final, tá? Então não precisa chegar no final do bloco try. Basta ele finalizar o bloco try. E como que eu finalizo o bloco try? Chegando na última linha dele ou no return. Então eu saí do bloco try ou sair do bloco catch, ele executa o finally. Aqui, ó. Tá? Então, assim, eu dei um return aqui e mesmo assim ele executou o finally. Tá? Então, o finally é um bloco opcional, eu não sou obrigado a colocá-lo, mas se eu colocar, ele é executado, mesmo quando não dá exceção. Tá? Então, deu exceção ou não deu, ele entra no final. Tá? E é isso daí, gente. Aqui um exemplo, né, com try, catch, finally, e exercícios para vocês fazerem que eu já coloquei lá no Classroom. Não deixe de assistir o vídeo, eu já até coloquei ele aqui, ó. Aqui, ó, o vídeo, tá? Eu já tinha disponibilizado ele ontem para vocês. Então esse é o slide que eu acabei de usar, esse é o vídeo que eu fiz ontem. Então não deixem de assistir, porque a aula de hoje é para tirar dúvida e complementar esse vídeo aqui, ó. Bom? Alguém tem alguma dúvida? Então o Lucas não tem. Beleza, Matheus. Essa aula de hoje, o vídeo conta para o horário de aula da semana? A aula de hoje, sim. O vídeo, vocês não precisam lançar a atividade do vídeo lá, não. Tá? Eu estou contando aqui sua presença com a participação na live. Então, eu nem coloquei a opção para você lançar esse vídeo aqui, ó. Tá vendo? Só tem a aula mesmo. Bom, é... beleza, Matheus. Depois dá uma revisada então. Pelo que você falou, as possíveis dúvidas que eu tenha vão ser sanadas depois de assistir o vídeo. Ué, então, eu espero que sim, Rafael, mas se não tiver, manda e-mail. Quando vai ser a próxima live? Provavelmente sexta-feira ou na outra segunda, tá? Vamos ver. O próximo assunto é árvore. Eu vou dar uma analisada no assunto de árvore aqui, porque, como vocês sabem, não é o mesmo tempo de fazer dentro da sala de aula, né? Dentro da sala de aula as coisas funcionam um pouquinho diferente. Então é o seguinte, são duas aulas de árvore. E eu queria finalizar esse assunto de árvore durante esse primeiro mês. Então, eu vou ver tudo que eu consigo falar de árvore para a gente poder finalizar até o fim da outra semana, né? Porque o nosso período de um mês termina na sexta-feira da semana que vem. E eu gostaria de terminar o assunto de árvore até lá. Então, vamos ver quantas aulas eu preciso. Acho que eu vou precisar de 2 aulas. Então, é bem provável que vá ser sexta e segunda-feira. Tá bom? Eu não tenho muito essa regra mais não, tá, Alexandre? 1 hora de live, porque eu acho que foi o suficiente, mas se vocês tiverem dúvida, a gente continua aqui.
E o vídeo eu falei porque era para vocês tirarem dúvida com relação ao vídeo, né? Mas muita gente acabou não assistindo o vídeo antes da aula. Não tem essa relação com o tempo, não. Eu só vou tentar não passar de 1h40. E aí, mais alguma dúvida, gente? Apesar que tá todo mundo aqui ainda, mas... Pode, Matheus. Tá cansado de saber que pode, né? Essa é uma pergunta que você já sabe a resposta, né? É uma pergunta retórica, né? Claro que você pode sair. Não, então, beleza. O Alexandre não tem mais nenhuma dúvida. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiver, eu vou encerrar. Não, então tá bom, gente. Eu vou finalizar aqui então. Iago, tenta fazer o trabalho aí o mais rápido possível, só porque eu tenho que corrigir também, né? Mas eu não finalizei não, sabe, o prazo. A ideia é que vocês entregassem até sexta-feira. Eu tenho que escrever o texto com a especificação direitinho e tudo. Assim, sexta, sábado, domingo, tenta entregar alguma dessas datas aí, porque senão fica complicado de depois eu corrigir, tá? Vou postar sim, Alexandre, é o que eu acabei de falar aqui. Gente, então tá bom. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vou finalizar aqui a gravação e aí qualquer coisa vocês mandem um e-mail e fique atento aí às postagens no Classroom, tá bom? Então até mais, gente.